graça e paz. Amém. Que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Presente também, posteriormente, aqueles que vierem ter acesso à palavra de Deus aqui presente. Gostaria de ler com os irmãos em 1 Timóteo 3, versículo 14 até 16. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de amor, misericórdia e graça, Deus de todo poder. Ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos por este momento, Pai, que o Senhor nos concede estarmos aqui como igreja para juntos compartilharmos a Tua palavra. Amém. Fala, Senhor, conosco. Amém. Precisamos ouvir a Tua voz. Amém. Deus, que não venhamos falar nada de nós mesmos, Pai, mas tudo de acordo com o Teu Santo Espírito. Amém. Para louvor e glória do Teu nome. Amém. Amém. Timóteo 3,14, a palavra de Deus diz assim: escrevo-te estas coisas esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Graças a Deus. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas nas últimas reuniões, as mensagens aqui anunciadas, eu lembro até do irmão Juarez, quando esteve aqui, ainda no final de janeiro, falam justamente do comportamento cristão, de como os filhos de Deus devem se comportar, tanto na Assembleia como na vida social. E sempre foi, não sei se posso dizer preocupação de Deus, mas sempre foi a vontade de Deus que os seus filhos andassem em conformidade à vontade dele. E aqui nós vemos que Paulo, ele escrevendo a Timóteo, o seu filho na fé, a preocupação dele é instruir Timóteo de como a igreja deveria se comportar naqueles dias. E essa palavra é para nós até hoje, porque a palavra de Deus ela vai perdurar até a volta de Jesus Cristo, quando virá buscar os seus, e aí nós estaremos com Ele. Mas por enquanto nós estamos aqui, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta, e ela tem que ser observada pelos filhos de Deus em uma constância que leve-nos a desprender das coisas seculares e estarmos mais próximos de Deus. Essa é a vontade de Deus. E Paulo aqui preocupado, ele está escrevendo e instruindo Timóteo como a igreja deve se comportar. E diante de tudo isso, ele está falando ali dos bispos, dos diáconos, dos homens, das mulheres. E por que ele fala isso? No capítulo 3, versículo 7, ele fala assim: pelo contrário, porque ele está falando antes, não seja neófito, falando dos diáconos, dos bispos, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Isso é no versículo 6. Mas no 7 ele fala, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aí
portamos com os nossos irmãos aqui, com carinho, com amizade, com comunhão. Mas aqui Paulo está falando, olha, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora. A preocupação aqui é como os de fora nos enxergam, como eles nos veem, a partir do momento que nós dizemos que nós somos cristãos, que nós somos filhos de Deus. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na vergonha e no laço do diabo. Então, você ter um bom testemunho e você ser testemunho de Cristo, como filho de Deus, é livramento. É livramento. Você não cai no laço do diabo. Porque o diabo constantemente ele nos acusa e nos oferece coisas boas, mas que desagrada a Deus. E aqui, Paulo diz: escrevo-te, Timóteo, essas coisas, esperando ir ver-te em breve. Eu espero poder ter contigo pessoalmente, te abraçar, ter comunhão contigo pessoalmente. Porém, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então nós somos igreja do Deus vivo, nós somos coluna e baluarte da verdade, nós somos testemunhas de Cristo, nós somos aqui aqueles que Deus opera o seu poder através de nós, porque nós somos seus filhos. E Deus, desde a criação, Ele sempre quis que o homem participasse com Ele, a partir da sua criação e durante a peregrinação do seu povo aqui na terra. E não é diferente até nos dias de hoje. Por quê? Porque quando um irmão ele vem trazer a palavra, que essa palavra não seja dele, é Deus operando na vida desse irmão como um canal de anunciação da sua palavra, para que a igreja receba a palavra de Deus e seja orientada de acordo com como se deve proceder, não só dentro da Assembleia, mas principalmente dando testemunho de Cristo para aqueles que estão de fora. E aí, Paulo está dizendo aqui, é assim que deve ser procedido na casa de Deus. Quando fala da casa de Deus, não está falando do ambiente físico, mas você é a casa de Deus. Você é a morada do Espírito Santo de Deus. Você é a morada de Deus. Então, a partir do momento que você tem consciência disso, então aí você tem que tomar uma decisão. Como você deve proceder? Como que você deve andar? E Paulo ele sempre procurou orientar as igrejas. Em 1 Coríntios 10, eu vou ler para os irmãos no versículo 23, e nós sabemos tudo o que acontecia naquela assembleia, nós sabemos tudo o que acontecia na igreja de Coríntios. E Paulo ele precisava colocar aquela igreja em ordem.
tal coisa, e edifica. E edifica o meu próximo, se edifica o corpo de Cristo. E ele continua dizendo: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Não sejam ignorantes com respeito ao seu próximo, buscando o seu próprio interesse, mas ame o seu próximo. Perceba a necessidade do seu irmão. Perceba a necessidade do irmão que está do seu lado e ofereça ajuda a ele. Porque juntos estamos na mesma caminhada. O povo de Deus, que morava longe ou fora de Jerusalém, todos os anos eles iam para Jerusalém. E naquela caminhada eles se ajudavam. Eles cantavam hinos, salmos. E eles se ajudavam na caminhada para que eles pudessem chegar juntos lá no templo e adorar a Deus juntos. Isso fala de comunhão. Então, quando eu busco o meu próprio interesse, eu desprezo o interesse do meu irmão. Eu desprezo o interesse do meu próximo, ainda que não seja o meu irmão em Cristo. Comete tudo o que se vende no mercado sem nada perguntar-se por motivo de consciência. Você é filho de Deus? Participe, mas não pergunte. E aí continua: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comede tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar-se por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ele, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então, se alguém advertir que é coisa sacrificada a ele, não toque. Não toque, por motivo de consciência e por causa daquele que vos advertiu, porque senão você vai causar escândalo. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Então Paulo está dizendo aqui: toma cuidado. Você é livre em Cristo, o Senhor já vos libertou, mas toma cuidado, para que a sua liberdade não seja julgada por aqueles que são incrédulos, consciência alheia. Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado ou por que hei de ser censurado por causa daquilo por que dou graças? Então tudo nós podemos, a partir do momento que nós damos graças a Deus e agradecemos, nós podemos participar, mas cuidado com aquele que está do seu lado, para que você não seja censurado por aquilo que você dá graça. Está falando de comportamento, está falando de consciência cristã, está falando de perceber a situação e como agir para que o nome do Senhor não seja escandalizado através da sua posição. Isso é muito importante, irmãos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Os irmãos entendem que a nossa atitude e a salvação daqueles que não conhecem a Cristo ainda depende da nossa atitude. Depende do nosso comportamento, depende das nossas ações, aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho. Então Paulo está dizendo aqui: tome cuidado, não é o seu interesse. Observe o interesse do seu próximo, ainda que não conheçam a Cristo, para que eles possam ser salvos. E aí ele vai dizer no capítulo 11 primeiro: sendo meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aí nós vamos entender que Paulo está dizendo: serem meus imitadores naquilo que eu sou de Cristo. Por quê? Porque o ser humano não é fato, Paulo também não é fato. Mas aqui ele está mostrando uma conduta de vida cristã para que você possa seguir e ser irrepreensível diante de uma sociedade caída que está em trevas, necessitando de salvação e que pode julgar a você por um simples ato impensável que você tenha atuado.
Então nós temos que tomar cuidado. Mas aí, irmãos, implica muito naquilo que nós estamos ouvindo e o que nós estamos fazendo com aquilo que nós ouvimos. Porque houve um momento na vida do povo de Deus que eles estavam totalmente distanciados de Deus. E isso não é novidade. Mas Deus tinha os profetas que anunciavam: olha, voltem, olha, arrependam-se, olha, tomem cuidado. Mas os profetas, eles eram maltratados por isso, porque o povo queria ouvir o que eles queriam. Nós vamos ver que Jeremias, o profeta chorão, e ele era um profeta chorão, por quê? Porque além de ele sofrer perseguição, ele apanhava, ele era maltratado por causa daquilo que o Senhor mandava ele dizer. O povo não queria ouvir. E achavam que toda a culpa era de Jeremias, ele sofria por isso, e sofria também por saber que o povo ia sofrer porque não obedecia. E aí, no capítulo 6, o Senhor está dizendo assim, olha, Jeremias diz assim diz o Senhor: ponde-vos, porque no versículo anterior vai dizer, eles anunciam paz, mas não há paz, não tem paz, eles não estão em paz, eles não vivem a paz, porque eles estão distantes de mim. E quando nós estamos distantes de Deus, nós não temos paz. E nós percebemos que o ser humano natural, ele não tem paz. O incrédulo, ele não tem paz. Porque a paz deles, ela é alicerçada nas coisas desse mundo. Percebam tudo que está acontecendo. Eles estão preocupados com tantas coisas. E Jesus Cristo mesmo diz para os seus discípulos: não se preocupem com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de beber. Não se preocupem. Olhem para toda a criação do Pai, olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu, olhem para tudo isso. Vocês são muito mais importantes. Se Deus cuida de tudo isso, imagine de vocês. Então vocês estão ansiosos, preocupados? Não. Mas a questão é que nós ouvimos e nós não retemos. Nós ouvimos por ouvir, terminou aqui, nós vamos embora, continua a nossa rotina e nós não vivemos aquilo que foi anunciado. Porque aquilo que foi anunciado por Deus, porque é a palavra de Deus. E Deus quer que os seus participem do Evangelho do seu Filho. Anunciem. Assim, desde a criação. Nosso Deus criou tudo, mas Ele quis que Adão participasse da criação. Como? Você vai sentar, Adão, os animais vão passar todos diante de você. E você vai pôr o nome deles. Imagina que privilégio. O Deus da criação, que poderia ele nomear tudo, ele dá a Adão fazer isso. Dessa forma, Adão se torna participante do Senhor na criação. Percebe que Moisés, ele nasceu, ele foi guardado pelos seus pais, mas depois ele foi para o Egito, sua mãe cuidou. Porém, lá no Egito, ele percebe o sofrimento do povo de Deus e ele resolve não fazer parte do Egito, ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Ele percebe isso, ele prefere sofrer com o povo hebreu, porém, ele precisa sair de lá. Ele precisa sair de lá, porque o Egito, ele é tentador. Em algum momento ele poderia pensar: o povo está sofrendo, mas eu também estou sofrendo, mas eu posso ser o próximo Faraó. É tentador ou não? Adquirir riquezas aqui é tentador ou não? Mas até que ponto aquilo que eu adquiro aqui glorifica a Deus? Até que ponto aquilo que eu faço aqui glorifica
tirou ele de lá, não importa a forma com que ele saiu. Deus o tirou de lá. Ele foi no deserto, sim, 40 anos pastoreando ovelhas que não eram dele. E ali ele foi desconstruído. Por quê? Porque Deus poderia, pelo seu poder, simplesmente tirar o seu povo do Egito. Mas ele quis que Moisés participasse da libertação do seu povo. Percebe que Deus maravilhoso é esse? Irmãos, o Evangelho que é anunciado hoje, pelos irmãos ainda que anunciam a verdadeira palavra de Deus, é o mesmo Evangelho que os anjos anelaram querer conhecer mais e anunciar, mas o Senhor deu a seus filhos esse privilégio de anunciar